Agora, iniciaremos pela mais tradicional e conhecida das ações de controle abstrato, a tão falada ADIM. ADIM, a ação direta de inconstitucionalidade proposta perante o Supremo Tribunal Federal, foi introduzida no país em 1965. O objetivo visado pela instituição dessa ação no âmbito do chamado controle abstrato de constitucionalidade foi o de alcançar maior celeridade na tutela jurisdicional, por meio de maior economia processual, com decisão única do Supremo Tribunal Federal, visando a reduzir a sobrecarga de trabalho dos tribunais inferiores do Poder Judiciário. A decisão do Supremo Tribunal Federal, dotada de eficácia contra todos, erga omnes, orientaria os demais órgãos do Poder Judiciário na decisão de casos concretos semelhantes. A Constituição Federal de 1988 conferiu especial significado ao controle abstrato de normas via ADIM, especialmente no tocante à ampliação dos legitimados para a sua propositura e à previsão da repressão da chamada inconstitucionalidade por omissão. Com isso, pode-se afirmar que até o advento da Constituição de 88, o controle de constitucionalidade brasileiro tinha sua base no sistema difuso ou incidental, realizado no curso dos processos judiciais comuns. A partir de então, o novo texto constitucional passou a dar maior importância ao controle abstrato, exercido via ação direta perante o Supremo Tribunal Federal. Objeto da ADIM. A ADIM é a ação típica do controle abstrato brasileiro, tendo como escopo a defesa da ordem jurídica pela apreciação da constitucionalidade em tese de lei ou ato normativo federal ou estadual com base nas normas e princípios constitucionais vigentes. Por isso é que na ADIM, a inconstitucionalidade da lei vem a ser declarada em tese, já que seu objeto é justamente o exame da validade da lei em si, e não mais declarada incidentalmente em um processo comum. A função precípua da ADIM é a defesa da ordem constitucional, expelindo do sistema jurídico a lei ou ato inconstitucional. Não se visa mais, como ocorria no controle incidental, a garantia de direitos subjetivos, a liberação de alguém do cumprimento de uma lei inconstitucional. O autor da ADIM não atua na qualidade de alguém que defenda interesse próprio, pessoal, mas sim na condição de defensor do interesse coletivo, traduzido na preservação do ordenamento jurídico. Essa, a primeira noção a ser fixada a respeito da ADIM. Trata-se de ação inserida no âmbito do chamado controle abstrato de normas, cuja finalidade não é a defesa de um direito subjetivo, ou seja, de um interesse juridicamente protegido que esteja sendo lesado. Cuida-se de instrumento de defesa da Constituição, da harmonia do sistema jurídico, afastando as leis incompatíveis com a lei maior. Atos idôneos ao controle via ADIM. A ADIM é instrumento para a apreciação da constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, editados posteriormente à promulgação da Constituição Federal e que ainda estejam em vigor. Exemplos: só podem ser impugnadas em sede de ADIM leis e atos normativos federais ou estaduais, o que afasta desta ação, de pronto, as leis e atos municipais. As leis ou atos normativos editados em momento anterior ao da vigência da Constituição atual não podem ser objeto de ADIM, destinando-se esta ação apenas à aferição de normas pós-constitucionais. É inadmissível o controle via ADIM de lei ou ato normativo já revogado,
ou cuja eficácia já tenha se exaurido, bem como de lei ou ato normativo em face de norma constitucional já revogada ou modificada. Nem toda lei ou ato federal ou estadual pode ser objeto de ADIM, pois o Supremo Tribunal Federal considera inadmissível a efetivação de controle abstrato dos chamados atos estatais de efeito concreto, que têm objeto determinado e destinatários certos, em razão da ausência de densidade normativa no conteúdo de seu preceito, isto é, por não serem dotados de generalidade, por não disciplinarem relações em abstrato. No âmbito federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, federal ou estadual. Constituição Federal, artigo 102, inciso 1º, a linha A. Legitimação para a propositura de ADIM. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade o Presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa de Assembleia Legislativa, o Governador de Estado, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Embora o legislador constituinte não tenha sido expresso a respeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade do governador e da mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal para a propositura de ADIM. Essa orientação foi ratificada por meio da Lei 9.868, de 10 de novembro de 99. O Constituinte de 1988 substituiu o sistema anterior, que confiava o direito de propositura de ação direta apenas ao Procurador-Geral da República, por um sistema de amplíssima legitimação, outorgando o direito de propositura a diferentes órgãos da sociedade, enumerados no artigo 103 da Constituição Federal. Essa nova realidade proporcionou um aumento significativo do número de ações diretas propostas perante o Supremo Tribunal Federal, o que vem dificultando o trabalho dessa Corte Constitucional, que, como já sabemos, além de atuar no controle abstrato de normas, funciona como instância de revisão no âmbito do controle incidental de normas, no qual decide definitivamente sobre os diversos casos concretos submetidos à sua consideração por meio da interposição do chamado recurso extraordinário. A par dessa nova e ampla legitimação ativa, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou, em relação a certos legitimados, a estabelecer algumas restrições ao direito de propositura. A declaração de inconstitucionalidade em sede de ação direta tem efeito retroativo, ex tunc, e eficácia contra todos, erga omnes, desfazendo desde sua origem o ato tido por inconstitucional. A decisão faz coisa julgada erga omnes, atingindo inclusive os atos pretéritos praticados com base na lei inconstitucional, ex tunc. Além disso, no controle abstrato de constitucionalidade, a lei ou ato normativo declarado inconstitucional sai do ordenamento jurídico imediatamente com a decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, não havendo necessidade de comunicação ao Senado Federal para a suspensão de sua execução, que, como já sabemos, somente é aplicável ao controle incidental. Portanto, em se tratando de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por meio de ação direta de inconstitucionalidade, a eficácia dessa decisão é erga omnes e ocorre independentemente de qualquer outro ato, refletindo-se sobre o passado, ex tunc, e com o trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal.
Essa posição dominante na doutrina e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal equivale à afirmação de que a lei declarada inconstitucional em ADIM é nula de pleno direito, isto é, a declaração de inconstitucionalidade implica o reconhecimento da nulidade da lei no direito brasileiro desde o seu nascimento, desde a sua origem. Ao declarar a inconstitucionalidade de uma lei, o Supremo Tribunal Federal estava inexoravelmente retirando a sua eficácia do mundo jurídico ex-tunc, desde o seu nascimento, que é a nulidade da lei. Parte significativa da doutrina, no entanto, já reclamava a necessidade de se prever no nosso ordenamento jurídico a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal, em casos excepcionais, estabelecer limites à eficácia de suas decisões. Isso porque a declaração de inconstitucionalidade, com eficácia sempre retroativa ex-tunc, de leis aplicadas há muitos anos, pode acarretar problemas de difícil solução prática para o país, terminando o Poder Judiciário, diante dessas hipóteses, optando pela não declaração da invalidade da norma, procurando evitar situação de grande instabilidade. Em outras palavras, para se evitar consequências demasiado gravosas à estabilidade social devido à eficácia obrigatoriamente ex-tunc da decisão proferida, o Poder Judiciário terminava por não reconhecer a inconstitucionalidade da norma. Defendia-se assim a introdução em nosso ordenamento jurídico de norma que facultasse ao Supremo Tribunal Federal, em casos excepcionais, estabelecer limites aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em ADIM, proferindo decisões com eficácia ex nunc ou pro futuro. A par disso, a Lei nº 9.868, de 1999, cuidou do assunto nos seguintes termos. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Como se vê, referida a lei faculta ao Supremo Tribunal Federal, em casos excepcionais e por maioria qualificada de 2/3, isto é, 8 ministros, restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. É bom que fique claro que se trata de situação excepcional extraordinária, sendo que a regra continua sendo a eficácia ex-tunc da declaração de inconstitucionalidade, com todas as consequências do alcance retroativo da decisão. O que a Lei 9.868, de 99, trouxe foi a possibilidade antes inexistente de que o tribunal, diante de circunstância anormal, tendo em vista as razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, restrinja os efeitos da sua decisão de inconstitucionalidade ou decida que ela só produz efeito a partir da data de seu trânsito em julgado, ex nunc, ou de outro momento que venha a ser fixado. Portanto, diante de uma determinada ADIM, pode o Supremo Tribunal Federal, desde que atendidos os pressupostos da Lei nº 9.868 de 99, razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, restringir alguns efeitos da norma inconstitucional, modelando, limitando, enfim, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Poderia, por exemplo, decidir que a declaração de inconstitucionalidade da Lei B, impugnada em ADIM, não teria o condão de restaurar a vigência da Lei A, que havia sido por aquela Lei B revogada. Ademais,
poderá o tribunal decidir que a declaração de inconstitucionalidade só produzirá efeito a partir do trânsito em julgado de sua decisão, hipótese em que estaríamos diante da declaração de inconstitucionalidade ex nunc, ou mesmo somente a partir de outro momento que venha a ser por ele fixado. Neste último caso, como a lei não distinguiu, a doutrina tem entendido que este momento poderá ser fixado no passado, ex tunc, mas com retroatividade limitada, não alcançando até o momento do nascimento da lei, ou no futuro, começando a produzir efeito numa data posterior ao do trânsito em julgado da declaração de inconstitucionalidade, hipótese em que estaríamos diante da chamada declaração de inconstitucionalidade pró-futuro. Exemplificando, digamos que no ano de 2000 fosse impugnada, em sede de ADIM, determinada lei instituidora de tributo, que tenha sido publicada em 1995. O Supremo Tribunal Federal, em outubro de 2000, decidiu pela procedência da ADIM, isto é, pela declaração de inconstitucionalidade da proferida lei. Nesse caso, teremos, como regra geral, se o Supremo Tribunal Federal nada ressalvar a respeito, a declaração de inconstitucionalidade surtirá efeito ex tunc, isto é, retroativos, atingindo a lei desde o seu nascimento, 1995. Nessa hipótese, a lei seria inválida desde o início de sua vigência, fazendo jus os contribuintes a todo o tributo pago no período. Mas, partindo do pressuposto de que o Supremo Tribunal Federal entenda presentes as razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social exigidos pelo artigo 27 da Lei 9.868 de 99, poderá ressalvar que a declaração de inconstitucionalidade só produzirá efeito daí por diante, ex nunc, a partir do trânsito em julgado da sua decisão. Nessa hipótese, fica resguardada a validade da lei até o momento do trânsito em julgado da decisão, não fazendo jus os contribuintes a qualquer valor do tributo anteriormente pago. A partir do trânsito em julgado da decisão, não se exigirá mais tributo com base na lei. Poderá também declarar que a declaração de inconstitucionalidade só produzirá efeito a partir de outro momento, que venha a ser fixado e, nesse caso, como a lei não o restringiu, poderá ser um momento no passado, anterior ao trânsito em julgado de sua decisão, como a partir de 1999, por exemplo, ou um momento posterior ao trânsito em julgado de sua decisão, a partir de janeiro de 2001, por exemplo. Nessa hipótese, convalida-se a vigência da lei até o momento fixado para a eficácia da declaração de sua inconstitucionalidade, não podendo os contribuintes efetivar a repetição do indébito relativo ao período anterior.